Pokémon, a lenda de Alola, parte 8. O enxame e o trovão. A caminho de Pony, a última ilha. A atmosfera estava pesada. Os sinais da invasão Ultra eram visíveis. Manchas de luz roxa no céu, Pokémon nativos agitados e um silêncio inquietante nas áreas selvagens. A ponte que levava ao pântano vistoso de Pony parecia um portal para outro mundo, envolta em uma névoa baixa e iridescente. Foi sob essa névoa que Ash e seus amigos encontraram uma cena de devastação peculiar. Uma parte do pântano estava revolvida, as águas turvas e agitadas, mas não por um ultraente. Era a manifestação de um poder antigo e local, um Vishivashi Totem. O Pokémon Cardume, em sua forma escolar gigantesca, era uma visão aterrorizante. Sua massa colossal de milhares de pequenos Vishivashi formava uma criatura parecida com um Leviatã, com olhos luminosos e uma boca enorme que engolia a luz. Ele estava agindo de forma anormalmente agressiva, provavelmente perturbado pela energia ultra instável na ilha. Seu poder era tal que até mesmo os Pokémon selvagens do pântano fugiam. Um totem, mas está fora de controle! Exclamou Lana, especialista em Pokémon Água, seu rosto cheio de preocupação. Se não o acalmarmos, ele pode destruir o equilíbrio de todo o ecossistema do pântano. Apu, a jovem e séria Kauna de Pony, que os encontrara no caminho, assentiu gravemente. Tapu Fini, o guardião desta ilha, está contendo as maiores ameaças Ultra. Este totem é uma prova que caiu sobre nós. Alguém deve enfrentá-lo e restaurar sua calma, mostrando força e respeito. Ash Ketchum, você carrega o reconhecimento de 3 guardiões. Este desafio é seu. Era um pedido, mas soava como uma ordem da própria ilha. Ash olhou para o monstro aquático, depois para o pequeno nulo que pairava ao seu lado. Ele sentiu que esta batalha era diferente. Não se tratava apenas de vencer, mas de acalmar uma força da natureza em fúria. Está certo. Vou fazer isso. Mas não com super efetividade ou força bruta. Vou enfrentá-lo com o parceiro que me acompanha desde o início, para mostrar que nosso vínculo pode se equiparar até mesmo a um enxame. Ele se voltou para o companheiro em seu ombro. Raichu. É você e eu. Como sempre. Rai. Raichu saltou para o chão à beira d'água, suas bochechas faiscando com determinação, enfrentando o colosso aquático que era centenas de vezes maior. Os amigos recuaram para um terreno mais alto, assistindo com o coração nas mãos. Vishivashi Totem rugiu, um som que vinha de milhares de pequenas bocas, e um jato de água poderoso, um hidropump massivo, foi disparado como um canhão. Raichu, velocidade total. Use explosão de foco para aumentar sua agilidade e desviar. Raichu tornou-se um Blur laranja, usando o movimento de luta como propulsor para saltos impossíveis, evitando o jato por um triz. A água que atingiu o solo atrás dele abriu uma cratera. O totem atacou novamente, desta vez com bulldoze aquático, criando ondas de choque através da água do pântano. Pule. Use cauda de ferro no chão para ganhar altura. Raichu usou sua cauda como uma vara de salto, impulsionando-se para o alto, sobre as ondas de choque. Ash sabia que ataques diretos seriam inúteis. A forma escolar era imensamente resistente. Ele precisava encontrar uma brecha, um ponto fraco. E então ele lembrou: Vishivashi era um cardume. Sua força vinha da unidade perfeita. Se essa unidade fosse quebrada, Raichu, mergulhe. Entre na água. A ordem foi surpreendente. Raichu, sem hesitar, mergulhou nas águas turvas. Ash, o que ele está fazendo? Raichu não é um Pokémon água. Gritou Kiawe. Dentro d'água, Raichu usava a explosão de foco novamente, não para atacar, mas para criar bolhas de ar e turbilhões que perturbavam a formação do cardume. O Vishivashi gigante começou a se contorcer, irritado. Agora, Raichu. Use raio, mas não no corpo todo. Dispare pequenos Thundershock direcionados, dentro d'água, nos pontos onde os pequenos Vishivashi se conectam. Era uma estratégia arriscadíssima e de precisão cirúrgica. Raichu, confiando cegamente em Ash, obedeceu.
Em vez de um ataque elétrico maciço que se dissiparia, ele disparou pequenos e precisos choques elétricos, como agulhas, na massa do cardume. O efeito foi imediato e eletrizante, no sentido literal. A corrente elétrica, conduzida pela água, percorreu as conexões entre os pequenos peixes. A forma escolar gigante tremeu, perdendo coesão por um instante. Um grito coletivo de dor e surpresa saiu do monstro. E agora? Força total para a superfície e ataque o núcleo. Raichu explodiu para fora da água, levando consigo uma cascata. Lá em cima, Ash já estava em movimento. Ele não executou a dança Z. Em vez disso, canalizou toda a sua vontade, todo o vínculo que tinha com Raichu, em um único comando. Tudo em um só golpe. Soco do trovão, direto no centro. Raichu, ainda no ar, envolveu-se em eletricidade pura. Ele girou como um peão, sua cauda de ferro brilhando, e desceu como um meteoro carregado, não com a intenção de causar um dano generalizado, mas com uma força concentrada e perfurante. O soco do trovão atingiu o ponto central da forma escolar, onde os olhos luminosos se encontravam. Houve um clarão cegante, seguido por um som de milhares de pequenos ploft. A forma escolar gigante desmoronou, se dissipando em uma nuvem de milhares de Vishivashi individuais, que caíram de volta na água, atordoados mas ilesos. No centro, um único e pequeno Vishivashi, o líder do cardume, boiou na superfície, olhando para Raichu, que estava exausto em uma rocha próxima, com um olhar de respeito e submissão. A fúria havia passado. O enxame havia se acalmado. A névoa ao redor do pântano pareceu se clarear. Das águas profundas, Tapu Fini emergiu silenciosamente, sua forma graciosa e enigmática. Ela observou Ash, depois o pequeno Vishivashi. Com um movimento de sua concha, uma luz azul brilhante envolveu Vishivashi, que mergulhou, saudável, de volta para as profundezas. Tapu Fini então flutuou até a margem, diante de Ash. Sem um som, um objeto se materializou e caiu nas mãos do treinador. Um cristal azul profundo, pulsante como o oceano em uma noite de lua cheia. Avaterion Z. Apu se aproximou, uma expressão de profunda reverência em seu rosto. Você não derrotou o totem com força esmagadora. Você o acalmou com coragem, estratégia e um vínculo que transcendiu o tipo. Você respeitou sua natureza e restaurou a ordem. Tapu Fini reconhece isso. Esta Z cristal é sua. E com ela, ela estendeu a mão, oferecendo a insígnia terra. Você prova ser digno de enfrentar o ápice de Alola. O caminho para o Monte Lanakila está aberto. Ash segurou a insígnia e a Avaterion Z, sentindo o frescor da água e a solidez da terra em suas mãos. Ele havia conquistado o respeito de todos os guardiões. Mas o trunfo foi breve. Um grito de horror veio de Sófocles. Ele apontou para o céu. No horizonte, sobre o cânion da ruína, um portal ultra-gigantesco e estável rasgava o céu. E dele, não caíam bestas aleatórias. Uma figura familiar, envolta em uma aura roxa doentia e montada em um ilego gigante, surgia. Era Luzaminé, fusionada com o Ultraente, sua obsessão consumada. E atrás dela, uma criatura de pura luz e dor, gritando de fome cósmica, começava a emergir. Necrozma. Ash apertou a Avaterion Z em seu punho. As provas haviam acabado. A guerra por Alola, e por todo o mundo Pokémon, começava agora. Fim da parte 8. Próximo. O confronto final. Em Pony, Ash e todos os aliados enfrentam Luzaminé fusionada e a fome devoradora de Necrozma. O mistério de Nulo será revelado, e o verdadeiro poder do vínculo entre Ash e seus Pokémon será testado no limite para salvar duas dimensões.